Shabbat Shalom a todos, sejam todos bem-vindos a essa explanação rápida da Parashá Shemot, né? Com muita alegria estamos aqui no nosso segundo vídeo para falar um pouco sobre essa Parashá que estamos vivenciando essa semana, né? E vamos dar uma explanação breve sobre a Parashá Shemot, né? Que na mesma semana deu início, né? Da semana deu início ao período de Shovavim, né? É um período espiritual de retificação nas áreas da pureza, da santidade pessoal e principalmente do domínio próprio, né? Do impulso, né? Segundo a Kabbalah, né? E segundo o Arizal e o Rabino Chaim Vital, este período é especialmente propício para fazer retificação da aliança, aquela pessoa que tem a Brit Milá, né? Mas não só aqueles que têm a Brit Milá, mas aqueles que têm a Brit Alevi, por algum motivo precisa retificar, né, a aliança para correção de falhas ligadas à sexualidade, né? Principalmente aqueles que têm a Brit Milá e praticar algum ato ilícito, né? Para a santificação dos pensamentos, né? Fazer uma techuvá também profunda e para a elevação da alma. Então, tudo isso está incluído nesse período de Shovavim, né? Podemos ver também que esse período inicia justamente na semana que cai a Parashá Shemot, né? Uma Parashá que fala sobre a techuvá, né? E o que fazemos nesse período de Shovavim? Nesse período de Shovavim nós fazemos a retificação, mas não é só uma retificação em pensamento, não é só uma retificação que fazemos sem nenhum tipo de ato, né? Sem nenhum tipo de sacrifício, né? Então nós costumamos jejuar nas segunda e nas quintas-feiras, né? Fazer jejum de 12 horas do nascer do sol ao pôr do sol, né? Pode também optar por um jejum Tanit de Bura, né? Um jejum de palavras, né? Também se abster dos prazeres da carne, né? Aquilo que te traz prazer, né? Você pode também tá abrindo mão, né? Nesse período dessas coisas, né? Também nós fazemos vidui, né? Pessoal, né? Vamos fazer um retorno sincero, né? Uma reparação também no nosso comportamento, né? Se recitar bastante salmos, né? Estudar bastante Torá, aí ter kavaná nesse período, né? Para quem perdeu, né, a primeira semana, começou no início, né, da Parashá Shemot, quem perdeu, não esqueci, né, do período de Shovavim. Quem perdeu a primeira semana pode iniciar na segunda semana, que é terminando o Shabat, você já pode iniciar na segunda semana, né? Nunca é tarde para fazer retificação. Então, o Shovavim, ele iniciou na Parashá Shemot e só termina na Parashá Mishpatim, então, que é o Sefer, dado Sefer de Shemot, né? Então, temos ainda 5 semanas para poder fazer esse período, né? 5 semanas desse período de Shovavim para fazer retificação. Então, não há desculpa. Você pode iniciar aí na partir da segunda semana até Parashá. Vai ir até a Parashá Mishpatim, ok? Então, bora pro Shur, né? Bora começar o Shur da Parashá Shemot. Parashá que tem tanta elevação em questão, principalmente na questão da techuvá. E na semana passada concluímos o Sefer de Bereshit, né? Como foi dito no outro vídeo, nós finalizamos o Sefer de Bereshit, né? E terminamos com a profecia proferida para cada um dos 12 filhos de Yaakov, né?
e os 2 filhos de Yosef. Essas profecias nos deram uma compreensão do mapa do plano de restauração do Eterno e de como ele usará o seu povo para alcançar as nações. Não é? Seu plano começou no Éden, no jardim do Éden, quando Adão e Rava comeram do fruto, não é? E termina com a profecia proferida sobre Benjamim, né? Revelando o julgamento do pecado conforme profetizado em Zacarias 12:14 e registrado no Sefer Derit Galut, no Apocalipse. No estudo da semana passada, vimos o Mashiach revelado, né? Bem como o propósito da casa de Hashem, né? Também inclui a advertência sobre os perigos que existem no Egito quando foi o povo, né, desceu junto com Yaakov. Aí, né, a Parashá, ela inicia, né, a Parashá Shemot, ela começa contando os nomes, né, porque é isso que significa Shemot, nomes, né. Então ela começa contando os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito com Yaakov, né? Nos primeiros versículos fala da morte de Yosef e de seus irmãos e de toda aquela geração que ali desceu, né, e viveu ali no período depois da morte de Yaakov, toda aquela geração que desceu as 70 almas que é citada, fala a Parashá Shemot, ela inicia falando sobre essa geração que morreu, né? E vemos que é contado os nomes de Reuven, Shimon, Levi, Yehudá, Issachar, Zevulun, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Asher. E que o número das almas que saíram da coxa de Yaakov era 70, né? Enfatiza isso novamente a Parashá Shemot. Mas não é contado Yosef e nem seus filhos. Em vez disso, né? Em vez disso é falado que Yosef estava no Egito, né? E aí Urashi, ele faz uma pergunta já com a resposta. Ele fala, mas Yosef e seus filhos não estavam incluídos, né, nos 70 filhos de Israel que vieram ao Egito? Então, para que a Torá especifica isso em particular, né? E aí a resposta e aí continua, né? Acaso já não sabíamos que ele estava no Egito? Né? E aí a resposta é que esta menção é feita para nós fazer saber quanto foi a integridade de Yosef, né? E é por isso que é enfatizado isso. E que ele nunca deixou de ser Yosef. Que ele era o mesmo pastor de rebanhos, né, de seu pai, o mesmo Yosef que estava no Egito e se tornou rei, permanecendo o mesmo em sua integridade. Isto mostra que Yosef se manteve firme, independentemente de onde estava, né? Chegamos isso quando ele não caiu nas provocações e tentativas da esposa de Potifar, né? Ele manteve o pacto com Hashem, né? Ele manteve limpo a sua aliança, né? Também fez as Brit Milot em seus filhos, né? E através do Midrash nós vemos quando a fome chega ao Egito, o povo vai até o faraó, né? Então como que identificamos essa questão da Brit Milá, né? Através do Midrash, que aí o povo vai até o faraó para questionar da fome, né? Da fome que chegou ao Egito depois do período ali de fartura. E o faraó fala para o povo ir até Yosef, porque ele tinha designado tudo nas mãos de Yosef, né? Seu governador, tudo está em suas mãos. E chegando lá o povo, a Yosef,
Ele fala que para comprar e para obter dos alimentos que foram guardados por ele, era necessário fazer a circuncisão, né? E aí nós vamos ver mais à frente na Parashá Bo que o Eterno fala sobre isso em referência que um já circuncidado não poderia comer do Corban Pessa, né? E aí mais para frente nós iremos comentar isso quando chegar na Parashá Bo, né? Então nós vemos que tinha já esse costume pelo povo egípcio, né? A Torá também ela relata, né, tudo isso, e nós conseguimos enxergar que Yosef ele se manteve firme, independente do local que ele estava ali. O Egito era um local extremamente idólatra, mas ele não se prostrou à idolatria. Ele continuou sendo quem ele era, continuou sendo a pessoa cumpridora de Torá conforme seu pai ensinou, né? Os Midrash fala que os patriarcas cumpriram, né, a Torá antes mesmo do Sinai, mas não foram todos que deram continuidade nesse cumprimento de Torá, né, completa, mas continuaram cumprindo as 7 leis de Noa, que essa era as primeiras 7 leis que foram dadas para o povo depois do Mabul, né? Depois do dilúvio. Então, essa aparentemente era a Torá que o povo carregava ali de princípio. Mas nós vemos pelas ações dos nossos patriarcas que antes mesmo eles praticavam mandamentos que nem sequer tinham sido citados, que nós só vamos ver depois do Sinai, né? Depois da outorga da Torá, né? Mas que Abraão, Isaac, Jacó já praticavam esses mandamentos e foram repassados a seus filhos, né? Então, isso independente de onde Yosef estaria, ele seria a mesma pessoa. Ele poderia estar em qualquer lugar. Ele se manteria firme, e é isso que nós devemos ser, independente para onde nós vamos, devemos carregar a Torá junto com a gente, né? Não devemos se acostumar naquela região com o costume daquelas pessoas. Não, pelo contrário, devemos nos manter mais firmes ainda. É por isso que é falado para você sair da mesa dos escarnecedores, né? Porque vamos passar por locais que o povo vive conforme a carne, né? E não devemos nos acostumar com isso e devemos fazer aquilo que já viemos praticando há muito tempo, né? Então a Torá ela relata que os filhos de Israel eram férteis, né, e prolíferos, né, e que a sua proporção aumentou e se tornou muito forte, né? Então essa parashá, quando inicia ali, fala que os filhos de Israel estavam crescendo, estavam muito férteis, estavam tendo bastante filhos. E isso Urash também explica que quando as mulheres ficavam grávidas, elas davam à luz a sextuplos, né? Então nascia a cada hebreia que engravidava, nascia 6 filhos, né? E aí no versículo 8 a Torá relata que subiu ao poder um novo rei, né, que não conheceu Yosef, né? E os próprios Midrashim falam que há uma controvérsia, né? Uma controvérsia a respeito entre os sábios sobre o versículo, né? E o Ravi e Samuel, um diz que o faraó era realmente um novo rei, né? Que morreu o faraó da época de Yosef e se levantou um novo faraó, e o outro disse que se renovaram os seus decretos. Então foi renovado, depois que Yosef morreu, foi renovado
os decretos do Egito, né? A lei do Egito. E é por isso que aconteceu o que vamos ver mais à frente. E o motivo da última explicação é porque não está escrito, né? O motivo de falar que foi renovado os decretos é porque não está escrito na Torá que o rei do Egito morreu e que reinou outro no seu lugar. Então não fala, não relata um rei. Nós só vamos ver isso mais lá na frente, quando morre esse rei do Egito que colocou carga sobre o povo de Israel e se levanta um novo faraó. E aí que esse faraó é Ramsés, né? Mas aí é quando Moshe já se apresenta a ele, né? Mas antes disso não é falado que morreu um faraó, ali o faraó da época de Yosef, e que se levantou outro, não é relatado isso, né? E é por isso que há essa controvérsia de comentários referente ao texto, né? E a Urashi traz um comentário de acordo com o Shemot Rabbah, que o faraó agiu como se não conhecesse a Yosef. Então, por ter mudado os decretos, ele agiu como se nunca nem tivesse conhecido Yosef, né? E, irmãos, como pode, não é? Nós fomos analisar como é que pode alguém daquela época não conhecer Yosef, né? Como que alguém pode não saber o que aconteceu com o Egito, algo que ficou marcado historicamente, né, para aquela época, a fome que o Egito sofreu, enfrentou, né? Não só o Egito, mas toda a terra passou por essa fome, e o milagre que foi feito, né, por Hashem, né? E o que Yosef fez com o auxílio do Eterno. Como que pode uma pessoa não conhecer, ainda mais algo que ficou marcado naquele período, né? E o Midrash, o próprio Midrash da Parashá Miketz, lá do livro de Bereshit, explica que a fome foi diminuída por Hashem, né? Porque Deus tinha planejado trazer para o Egito uma fome de 42 anos, né? Mas aí Yosef rezou a Hashem, pedindo para que Deus trouxesse somente 7 anos de fome. Deus ouviu e aceitou a reza de Yosef e reduziu a fome para 7 anos. Deus ouviu e falou, tá bom, 7 anos. Isso é só 7 anos, né? Só que depois Yaakov desce ao Egito e abençoa Faraó. E aí o Midrash ele traz que a partir do momento em que Yaakov chegou ao Egito, a bênção veio com ele e que o povo, né, recomeçaram a semear e com isso cessou a fome. Então Yaakov, quando ele desce ao Egito, ele abençoa Faraó, e a bênção, quando ele pisa no Egito, a bênção ele chega junto a ele, né? Chega junto com ele ali naquele momento, né? E aí a fome cessa no período de 2 anos. E extraímos isso, né? Que a fome foi cessada em 2 anos, porque no final do Sefer de Bereshit, de Gênesis, está escrito que o povo veio para Yosef no 2º ano pedindo alimento, né? Já o povo já não tinha mais nada para dar, né, para vender para Yosef, para dar para Yosef em troca de alimento. E aí Yosef dá sementes de grãos para eles semearem, né? E aí o povo começa a semear o campo. E dali eles começam a comer. Só que ele decreta que dê uma parte para o Egito, como se fosse vamos dizer, um dízimo, né? Dizer assim, né? Que eles entregassem uma parte para Faraó. Então, como pode tudo isso acontecer, né? Tudo isso aconteceu, tudo isso ficou marcado, e um faraó não conhecer Yosef, né? Então, por isso que há, né, toda essa
essa controvérsia, essa questão de que de fato o faraó fingiu com que se não conhecesse, né, Yosef. E aí Faraó fala que os filhos de Israel estavam se tornando muito numerosos e que deveria agir sabiamente contra eles, porque haveria a possibilidade futura de uma guerra, né, e que os filhos de Israel se juntariam aos inimigos do Egito para derrotá-los, né, e essa era o receio, né, de Faraó, essa era a imaginação dele, que o que poderia acontecer, né? Então ele dá um decreto, ele fala para as parteiras hebreias que ali era Sifra e Puá, né? Shifra e Puá, para que quando as hebreias dessem à luz a um menino, que elas matassem, né? E que se fosse uma menina, que deixasse viver. Só que essas parteiras eram tementes a Deus e não fizeram conforme o Faraó falou a elas. E elas mantiveram os meninos vivos, né? Mas por que essas parteiras tinham esse temor a Hashem? Porque essas parteiras, nada mais, nada menos, essas duas parteiras eram Yocheved, a mãe de Moshe, e Miriam, irmã de Moshe Rabbeinu, como comenta o Midrash, né? E aí o livro, né, eu trouxe aqui o livro Fonte da Vida, ele traz um ensinamento excepcional que diz que eis que o temor a Deus é sabedoria, né? E aquele que reverencia a mitzvah é quem será recompensado. A fonte da qual as parteiras tiraram a força para desafiar o faraó foi o temor a Deus. Naquela era, Faraó era colocado como todo-poderoso no Egito. Ele subjugou o povo de Israel com trabalho opressivo, matou as suas crianças, e o seu temor se estendeu sobre todos. Para se opor às suas ordens, era necessária uma força interna especial. Esta força se derivou do grande temor aos céus que tiveram Sifra, né, Shifra e Puá, Yocheved e Miriam, né? O Rabbeinu Yonam, em seu livro Sha'arei Teshuvah, escreve o seguinte: a base do prêmio é a raiz da recompensa que vem pelo serviço dos preceitos positivos. Conforme foi dito em Mishle 13:13, aquele que reverencia a mitzvah é quem será recompensado. Porém, há um modo para aquele que cuida de não transgredir um preceito negativo. Este também recebe uma recompensa, igual àquele que faz uma mitzvah positiva. Porque aquele que se priva de uma transgressão negativa e dominou o seu instinto de cometer um pecado, nossos sábios ensinam que esse tem o temor a Hashem, porque este é um princípio do temor a Deus. Por que a pessoa fazendo isso, ela cumpre o preceito positivo de temer a Deus, conforme está escrito em Devarim 10:20, né, em Deuteronômio 10:20, o eterno seu Deus você temerá. E é por isso que também esta recompensa tem como base e fundamento um preceito positivo, pois ele dominou o seu instinto com temor a Deus, né? Então, toda vez que vem nos nossos pensamentos em transgredir e fazer algo que Deus falou para não fazer, né? E nós dominamos esse instinto, esse Yetzer Hará que há dentro de nós recebemos uma recompensa porque nós tememos a Deus. Se tivermos temor, isso é importante, né? Então, é muito importante que nós venhamos nos esforçar
para fazer e cumprir os preceitos positivos, mas também devemos nos esforçar para não cair nos negativos, para não transgredir os preceitos negativos, proibitivos, né, assim chamado, né? Então, devemos ser fortes, né? Devemos ser raciocinar, porque muitas das vezes nós caímos nesses preceitos, o de não fazer, né? Porque focamos só nos positivos, mas muitas das vezes negligenciamos os preceitos negativos, né? Porque cai no nosso esquecimento e é onde o Yetzirah trabalha. Mas devemos ser fortes, vigilantes para que não venhamos transgredi-los, né? Mais à frente, no capítulo 2, Amram se casa com Yocheved, né? E tem Miriam e Aharon, né? Depois do decreto do faraó, de todo varão nascido das hebreias deveria ser jogado no Nilo, nossos sábios comentam que Aram se divorcia de Yocheved para não ter mais filhos, por medo de nascer um menino e acabar tendo o sofrimento de perdê-lo por conta do decreto de faraó. Só que Amram foi atrás do conselho de Miriam, sua filha. E Miriam disse ao seu pai que o seu decreto foi mais severo do que o decreto de faraó, porque o faraó decretou apenas contra os meninos que nascessem. Mas o seu decreto de se separar de sua esposa impedia também que meninas viessem a nascer. Então, Amram, quando se divorcia, ele fechou o canal, né, para que nascesse também a possibilidade de nascer meninas, né? E aí, no caso, não teria essa drástica morte como faraó ordenou, né? E aí ela faz ele retornar para Yocheved, e aí ele desposou ela pela segunda vez, e aí onde nasce Moshe Rabbeinu, né? Moshe nasce, ele é colocado por Miriam no rio Nilo, né? Coloca ele numa caixa, né? Num cesto coberto por piche, betume, né? Ali foi feita uma cobertura para que não entrasse água dentro da cesta, né? E no momento que a filha do faraó vai se banhar, porque Miriam era serva da filha de faraó, e ali ela sabia o momento exato que ela ia se banhar, e ela espera esse momento para colocar o menino dentro do Nilo. E aí quando ela vê filha de faraó indo se banhar, ela coloca a cesta no Nilo. E aí ela vê uma cesta nos juntos, né, a filha de faraó, e manda a serva trazê-la. Pega o cesto, aí ela abre e viu um menino, Moshe, dentro do cesto. E a criança começa a chorar, como é relatado na Torá, né? E aí ela teve pena e adotou a criança, né? E deu o nome a ele de Moshe. Só que esse nome é só dado depois que ele é desmamado, né? Porque ali a Miriam vai falar com a egípcia, que depois lá em Crônicas é chamado de Bátia, né? Porque ela sai, quando o povo de Israel sai do Egito, ela também sai junto, né? A filha de Faraó sai junto, vai embora junto, né? Abre mão da idolatria e faz uma conversão, aceita o Eterno como um só Deus, né? E ali ela é nomeada de Bátia, filha do Eterno. E ali a própria Miriam pergunta para ela se ela quer que contrate uma hebreia para amamentar, né? E os próprios Midrashim Urashi traz um comentário que Moshe recusou toda a amamentação que vinha das egípcias, foi chamada egípcias, mas ele recusou e só aceitou o leite materno da sua própria mãe, porque foi Yocheved que amamentou ele durante esse período de 2 a 3 anos, até o período de desmamá-lo, né?
E aí ela entrega, e é nesse momento que a filha de Faraó adota Moshe e dá o seu nome, né? E a Urashi comenta que quando ela abre a cesta, ela não só vê a criança, ela também vê a Shekhinah junto com ele, né? E aí Moshe cresce, né, no meio dos egípcios. E aí certo dia ele mata um capataz egípcio que estava chicoteando um hebreu. Urashi ele traz uma explicação de acordo com o Midrash Shemot Rabbah sobre por trás desse acontecimento, sobre isso, porque não é falado por que Moshe mata o egípcio, o capataz, né? E aí tem um comentário que é interessante, né? E nós olhando para esse comentário, ele faz até sentido, né? Que este hebreu que estava sendo assolado, né, pelo egípcio, era marido de Shelomit, filha de Divri. E o egípcio havia colocado seus olhos em Shelomit, né? E nesta noite ele fez levantar o marido de Shelomit e fez sair de sua casa para realizar um trabalho, né? Arrumando um pretexto para se deitar com Shelomit, aquela que ele havia colocado os olhos. E o egípcio volta e entra na casa desse hebreu e tem relações com sua esposa. Ela pensando que era, né, seu esposo, né, não percebe que era o egípcio e pratica o ato. Naquela época não tinha energia elétrica, tudo a luz de velas, né, fogo e etc. E o hebreu termina o trabalho e volta para casa e percebe o acontecido. Quando aquele egípcio vê que o marido percebeu que se passava, começou a chicoteá-lo, né? E atormentou o dia inteiro. E aí que Moshe viu o que o egípcio tinha feito, né? Viu o que aconteceu dentro da casa do hebreu, que o egípcio teve relações com a sua esposa, Shelomit, e o que tinha ali feito no campo, foi e matou o egípcio e ocultou o corpo, né? Depois que Moshe enterra o corpo do egípcio, ele foge, né? Ele vai embora, fica amedrontado, né? Até então, por uma fala também do hebreu ali, ele fica amedrontado por descobrirem a situação, não é? O faraó descobrir que ele matou o egípcio. Ele foge, né? E chega em Midian, né? Lá em Midian ele salva as 7 filhas de seu sogro Itro, né? Que acaba se tornando sogro dele depois que ele salva as 7 filhas do sacerdote, né? Que Itro era sacerdote de Midian. E logo depois Itro ele dá sua filha para Moshe, Sipora. E ali ele tem um filho, um menino, chamado de Gershom, né? E ali, após tudo isso aconteceu, Moshe pastoreando ali as ovelhas de seu sogro, uma ovelha se desgarra do rebanho e ele vai atrás, né, como um bom pastor, né? Como até há essa parábola na Brit Hadashah, né, das 99 ovelhas, não é? E aí ela se desgarra e ele vai atrás, como um bom pastor, ele vai atrás da ovelha, né? Porque não pode perder, né, uma ovelha. Naquela época também valia muito, né? E aí ela vai indo e desce numa caverna. E aí Moshe segue, né? E aí ele se depara com uma
sarça ardente, né? E aí o anjo de Hashem aparece para ele, né? Nessa sarça ardente, não uma sarça que ali fumegante, mas não queimava, né? E isso atraiu ele pela curiosidade, né? Ali, aquele grande fenômeno, né? Como algo tão pequeno pegando fogo e não queimando, né? Tá ali repleta de um fogo e não queima, não se consome, né? E aí ele foi ver o que estava acontecendo. Chegando lá, Deus chama ele pelo nome. Ele fala: eis-me aqui. E aí o Eterno fala para ele não se aproximar mais, porque o local que ele pisava, para ele tirar suas sandálias, porque o local que ele pisava era santo, era sagrado, né? E aí que dá início à saída do povo de Israel do Egito. Irmãos, o Egito ele é conhecido como Mitzrayim, que significa pecado ou escravidão. A palavra ela deriva da palavra Mitzarim, né? Mitzarim, que significa estreitos e apertados. Quando alguém menciona as palavras Egito e Israel na mesma frase, a associação imediata é com a escravidão, né? Isso é exatamente o que o Egito representa e o que Israel vivenciou dentro daquele local. Ser escravo no Egito tornou a vida do povo de Hashem muito restrita e limitada, como está escrito: permita-nos tirar 3 dias de jornada para o deserto e deixa-nos sacrificar a Deus, nosso Deus. Então, o povo já não, quando ali chega Moshe e solicita isso ao faraó de início, o povo clama por isso, né, em todo momento, né? De se querer servir a Deus, né? De querer fazer o sacrifício para Deus, né? E não foi pedir muito, né? Pedir 3 dias. E a verdade, irmãos, é que o pecado traz essa escravidão, né? E seguir e cumprir os mandamentos de Akadosh Baruch Hu traz liberdade. E é por isso que essa paraxá ali é ligada com a Teshuvá, né? Como Yaakov Hatzadik, né, assim conhecido como Tiago, explicou em sua carta às 12 tribos. Fala: mas não sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o seu rosto natural num espelho. Pois ele se observa, vai embora e imediatamente esquece que tipo de homem era. Mas aquele que contempla a lei perfeita da liberdade e perseverar nela, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Então, devemos ser praticantes, não só ouvintes, né? Nós, por muito tempo, fomos ouvintes. Só ouvia, mas não sabia nem como praticar, porque, na verdade, não existia o que praticar. Não tinha o que praticar, né? Já que, no cristianismo, a lei é vista como algo velho, como abolido por Yeshua, algo que não aconteceu, algo que ele não fez. E esse relato sai da boca dele. Ele mesmo falou que não veio abolir nada, nem a lei, nem os profetas. Ele veio cumprir e aperfeiçoá-la, né? Então, devemos ser praticantes, né? Essa questão de abolimento de lei não partiu de Yeshua e nem de seus discípulos. E vamos ver isso mais para frente, né? Só que, irmãos, há 7 coisas que foram criadas pelo Eterno antes da criação do mundo, né? E essas 7 coisas é o quê? A primeira coisa que ele criou foi a Torá, a palavra,
que através da palavra ele criou o universo. Então a primeira coisa que ele criou foi a Torá. Inclusive, quando, mais para frente iremos ver isso, mas quando Moshe vai até o Eterno, né? Muitos falam, ele sobe no Sinai, mas é mais além do que isso, né? E ele traz as 2 tábuas da lei. Essas 2 tábuas é extraída debaixo do trono do Eterno, né? A segunda coisa é o trono da glória. A terceira coisa é o Machia, que foi o intermediário da criação, né? Foi o arquiteto, né? Vamos dizer, mestre de obra. Ali era passado para ele e ele executava. Ele foi a ferramenta da criação. Foi através disso através dele, que o Eterno criou todo o universo. Foi a ferramenta para isso acontecer. A quarta coisa é o paraíso, né? O Gan Eden, onde a pessoa recebe como recompensa quando ela tem boas obras, e aí ela é julgada como um tzadik, e aí ela vai pro Gan Eden, né? Depois o Guerrinon, o arco da aliança, e a sétima coisa, a Techuvá, né? Então a Techuvá, ela está incluída nessas 7 criações antes da criação do universo, do mundo, né? Então Hashem quer que façamos Techuvá, né? Ele quer isso de nós. Techuvá, ela significa arrependimento, retorno, né? E aí você me pergunta, retorno para onde, né? Você vai falar, fazer Techuvá, retornar. Mas retornar para onde? Shlomo Amelech, em Kohelet 7:29, ele diz que Hashem fez o homem reto, o homem que encontra vários outros caminhos. Então nós fomos feitos retos, mas nós mesmos encontramos outros caminhos, né? Vários outros caminhos, né? E muitas das vezes achamos que somos mais inteligentes que Hashem, procrastinando aquilo imediatamente, procrastinando aquilo que devemos fazer, né? Depois eu faço. E com essas nossas atitudes, nós acabamos saindo do caminho, nos afastando, né? Desfocando. E aí chega um momento que somos chamados para voltar. E é por isso que o conceito se chama Techuvá, retorno. O retorno ao seu estado original, de um indivíduo reto, como Hashem criou, né? Então, nós fomos chamados para isso. É por isso que estamos aqui hoje. Nós fomos chamados para fazer essa Techuvá. Fomos chamados como o povo do Egito. Deus escutou o clamor deles, ouviu o lamento e chamou eles para Techuvá. Mandou a sua ferramenta, Moshe Rabbeinu, que também foi uma ferramenta, né? Ali até mesmo o reconheceu como Machia para aquele povo naquela era, tirar o povo dali do sofrimento, daquela carga que estava sendo colocado. E vamos ver isso nas próximas parashiot, né? Então somos chamados para fazer Techuvá. Isso é uma maravilha, uma dádiva, né? Hoje, irmãos, o Egito é uma quelipá, né? E a quelipá é uma casca, né? Quelipá é uma casca que nos aprisiona. Você pensar num recipiente, né? Para poder explicar, é um recipiente, né? E as quelipot são como se fossem bolinhas. Imagina um recipiente, um monte de bolinha dentro. Esse recipiente é onde recebe a luz divina, informações, conhecimento. E as quelipot não é casca sobre casca, é um monte de, como se fosse um monte de bolinhas que ali fecha esse recipiente e evita com que a luz entre, né? E para nós tirarmos essas quelipot, nós devemos fazer fissuras, quebrar esse recipiente para que essas quelipot saia de nós e nós fazer com que nós podemos receber a luz divina, né? O conhecimento
e fazer techuvá. Muitas das vezes quando nós não conseguimos fazer algo e é uma batalha muito grande em cumprir um mandamento, é porque tem uma clipá ali que você precisa tirar, arrancar, precisa quebrar, extrair ela, porque está uma luta, né? E a luz não está conseguindo chegar até você. E a clipá do Egito é uma clipá geral, é onde as centelhas de Kedushá caem, que o povo de Israel que estava no Egito, né? Então, veja o que eu expliquei aqui, as centelhas de Kedushá, né? E você não consegue extrair aquele ponto e receber essas centelhas de Kedushá. Então, para isso acontecer, você tem que arrancar, fazer fissuras até tirar aquele pote, né? Podemos fazer um vídeo falando só sobre isso. Então o povo de Israel, né, estava ali no Egito, eles tinham que corrigir isso. Eles tinham que tirar aquele pote dentro deles. E é por isso que primeiro tem que haver dor e aflição. Porque nós não somos capazes de sair do próprio domínio daquele pote, né? Desse Egito, hoje que é espiritual. Mas como aconteceu com o povo de Israel, eles não conseguiam sair desse próprio domínio do Egito, né? Então, veja, quando nós temos dor e aflições, né? Dores e aflições, é porque é uma batalha que está difícil, é uma batalha que é necessário, né? É uma correção, porque nós não conseguimos sair do seu próprio domínio, não somos capazes disso. E ali é onde a gente começa a clamar a Hashem, e aí Deus escuta nosso lamento, como aconteceu com o povo de Israel, como está escrito, os filhos de Israel suspiravam por causa do labor, do trabalho, e eles choravam. E seu pranto chegou até Deus por causa do labor, do trabalho. E Deus ouviu o seu lamento. Então Deus ouviu o clamor do povo de Israel. Ouviu o seu lamento, né? E tirou o povo do Egito com o braço forte, né? Então, irmãos, a techuvá, ela é importante para nossas vidas. Nós fomos chamados para isso, né? Você que está vendo isso pela primeira vez, esse vídeo, você foi chamado para fazer techuvá, senão você não estaria vendo esse vídeo, né? Você foi chamado para retornar para os caminhos do Eterno, né? Muitas pessoas têm medo de cumprir a lei, né? Acha uma aflição cumprir a lei, acha algo ruim, por conta, muito pega pela parte da alimentação, que é difícil. Mas a lei é o que nos santifica. A lei, ela nos liberta, né? Ela nos prepara para receber o Malhut Hashamayim, o reino dos céus, né? Para nós mudarmos nosso caráter, para mudar os nossos pensamentos de viver, nós devemos praticar a lei, porque é só a lei que pode mudar esse nosso jeito, né? É a lei que nos modula, né? Ela nos transforma, ela não traz coisa ruim para nossas vidas, pelo contrário. Quanto mais nós cumprimos um mandamento, mais mandamentos nós desejamos cumprir. É assim que funciona. Embelezar, não é? Cada dia que passa nós queremos fazer mais. Nós olhamos os nossos erros, as nossas falhas. Nós estamos errando nisso aqui, né? Vamos dar um exemplo. Um criminoso pratica um crime e é pego pela primeira vez. Ele vai preso, né? É julgado, vai preso. E aí ele sai, cumpre a sua pena e sai. E lá dentro ele decide mudar. Vou sair, nunca mais vou praticar nenhum crime. Vou viver da maneira correta, não é? Magoei minha mãe, minha família, não é? Então vou mudar. E aí ele muda,
né? Muda seu jeito, não pratica mais crime, arruma um trabalho, começa a trabalhar, começa a evoluir, né? Não prejudica mais ninguém, como fazia antes. E aí eu te pergunto, quem foi que fez isso com ele? Não foi falado de Deus para ele lá dentro. Mas o que fez ele mudar? Não foi a lei? Não foi o tempo de pena que ele cumpriu ali, quando estava preso? Então a lei, ela modifica a pessoa. A lei, ela modifica a pessoa. Então, a lei que nos muda, a lei que nos lapida para ser pessoas melhores, não o oposto disso, né? Então a lei, ela tira o fardo, ela tira a opressão, ela nos liberta desse Egito, né? Que nos torna escravos do pecado, né? Como está escrito em Mateus 11, 28, que Yeshua fala: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Então a lei, ela alivia, né? Ela faz você descansar da opressão do pecado, né? Que você consegue viver melhor com a sua família, né? Tem Shalom Bait, as coisas mudam conforme você vai praticando, vai mudando, a luz vai chegando até você vai transmitindo aquela luz para mais e mais pessoas, né? Então a lei é que nos santifica, a lei que vai nos preparar para receber o mundo vindouro, né? É a Torá, era isso que Deus tinha preparado para o povo de Israel. Nós vamos ver isso mais minutos nas próximas parashiot. Qual foi o erro do povo de Israel, né? Não receber o mundo vindouro ali naquele momento. E como está escrito também em Eclesiastes 12, 13, que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar seus mandamentos, porque Deus há de trazer juízo a toda obra. Então o homem será julgado pelas suas obras, seja ela boa, seja ela mal, né? E agora a pessoa que ela não cumpre, não tem uma obra, só tem fé, ela será julgada, porque ela não teve obra boa, e sim só obra ruim, né? Como já está escrito por Yaakov Hatzadik, conhecido como Tiago, irmão de Yeshua, né? Porventura, né? Não foi nosso pai Abraão, né? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado de amigo de Deus? Então veja que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Porque a fé sem obra, ela é morta. Porque crer que é um Deus, que o Eterno é um, isso até os demônios também crê e estremecem. Então só ter fé que o Eterno existe um só Deus, eu tenho fé. O diabo também tem fé, os demônios também têm fé, o Sitrava também tem fé e estremecem. A sua fé sem obra nenhuma, ela é morta. E qual é a obra? É a lei, a Torá, é a lei perfeita. Por que ela é perfeita? Porque ela nos aperfeiçoa, ela nos santifica, por isso que ela é perfeita. Ela é o próprio mikveh que nos purifica, nos tira a nossa tumá, né? Então foi para isso que Yeshua se sacrificou, né? Para nos libertar do Egito. Esse foi o real sacrifício de Yeshua, né? Esse foi o real sacrifício deixado para que hoje, para mais de 2000 anos, eu, você, estivéssemos aqui fazendo Teshuvá, retornando ao caminho, retornando para o Eterno, cumprindo os mandamentos, cumprindo a lei, nos santificando para quando o Filho do Homem voltar sobre as nuvens,
nós sermos chamados para a era messiânica dele, o reinado dele, o reinado do Mashiach. Sem isso, ninguém vai presenciar essa era, né? Ele vai separar o trigo do joio, né? Muitos serão descartados por não ter feito boas obras, né? Por não ter escutado um certo indivíduo que foi contra a Torá, né? Isso aqui, essa passagem de Yaakov, né, conhecido como Tiago, irmão de Yeshua, é uma resposta a um indivíduo chamado de Paulo, que foi contra a Torá. Falou que o homem é salvo pela fé e não pelas obras. Mentira, uma falácia, né? Podemos ver que todos os nossos patriarcas foi justificado pelas suas obras e não só pela fé. Então, devemos fazer as obras que foi imposta pelo Eterno, que foi deixada, porque a Torá é para todos, né? Mas nem todos é para a Torá, porque aquele que quer praticar a Torá do seu jeito, nós devemos praticar a Torá do jeito que ela é, não tentar modificar. Nós devemos nos formular a Torá e não o contrário. Então devemos nascer de novo, como foi Yeshua falou para Nicodemos. Devemos nascer de novo, né? Ser pessoas melhores, né? Para poder cumprir a Torá, devemos nascer de novo, porque senão não conseguiremos cumprir ela com perfeição, com amor, nós devemos cumprir com kavaná, com amor, não para também receber algo em troca, mas sim por amor a Hashem, porque eu amo o Eterno. Eu vou cumprir o mandamento porque eu sou um filho obediente, né? Porque senão o pai vai me expulsar do Éden, como ele fez com Adão, né? Com Adão. Então, devemos cumprir a Torá por amor a Hashem, por sermos filhos obedientes, e é através disso que iremos melhorar, ser pessoas melhores, mais obras iremos fazer, vamos ser servos, né? E aí, no fim de tudo, receberemos uma boa recompensa. Ok, irmãos? Toda Arabá a todos que viram o vídeo até aqui, né? Eu agradeço a cada um dos irmãos, né? Desde já eu desejo a todos Shavua Tov, né? Peço para os irmãos compartilhar, curtir o vídeo, e você que está vendo pela primeira vez, se inscreva no canal, isso vai nos ajudar, né? E que todos possam ter uma semana abençoada, de boas notícias, para a honra e glória do Eterno. Desde já, Shavua Tov a todos os irmãos, né? Em breve estaremos abrindo o nosso grupo da nossa Kahal, da nossa Beit, a Beit Netzari Habrit, né? Canal do WhatsApp. Vai chegar um momento que nós vamos privar o Shiur lá em ligações, né? Isso vai ser edificante, né? E isso a gente consegue também transmitir a Torá para mais e mais pessoas através desses vídeos, alcançar pessoas que estão querendo iniciar esse processo de Teshuvá, né? E nossa missão aqui é ajudar cada um a alcançar a Teshuvá e ser pessoas melhores, né? Porque falta muito amor ao próximo, né? Essa é a verdadeira Torá, amar o próximo como a si mesmo. Amém, irmãos? Shavua Tov a todos os irmãos, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, até o próximo vídeo, e que todos possamos ter uma semana abençoada para a honra e glória do Eterno. Shavua Tov e Lehitraot.